Ai, mais uma notícia quente aqui. Como é que começou essa história? Começa com um tweet do dia 7 de março de uma conta que chama Illuminati Bot, tá? E aí, que só está escrito assim, o gigante de Kandahar. Você ouviu isso de mim. Procure sobre isso. Fernando, você pode ler a mensagem do Timothy Alberino? A história do gigante de Kandahar é 100% legítima. Entrevistei pessoalmente o piloto do AC-130 que transportou o cadáver do gigante para fora do aeroporto militar de Bagram, no Afeganistão. Ele pesava 680 quilos, tinha cabelo ruivo e 6 dedos. Aposto que esse corpo está mergulhado num tanque de formaldeído em Wright-Patterson. Que é uma base da Força Aérea onde costuma ter as treta espacial, por isso que ele fala assim, aposto que está lá, né? E aí, em resposta a isso, o Sala comenta, você pode ler, Nívia, o que o Sala comenta? Mais uma informação da história do gigante de Kandahar, que tem circulado desde 2005, quando Steve Quayle a discutiu pela primeira vez. O piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, responsável pela história, falou anonimamente no programa Coast to Coast AM em 2008. Fico feliz que Timothy Alberino também tenha conseguido entrevistá-lo. Aí, claro que a gente foi atrás para tentar descobrir assim, hã? Gigante? Kandahar? O que está acontecendo? Aí lá foi o Antônio para achar assim, que história é essa, minha gente, tá? Então, deixa eu só dar um pouco do contexto para vocês aqui. Então, a gente está falando de uma história que aconteceu lá atrás, na verdade, ela aconteceu em 2002. Falaram sobre ela, um piloto falou sobre essa história, mas sem se identificar, tá? Ele falou que ele estava levando esse corpo, ele conta mais ou menos essa história, que parece que foi o maior zum entre pessoas do exército norte-americano que estavam lá na região do Afeganistão na época, e ele falou isso num programa de rádio que chama Coast to Coast AM, que é um programa muito conhecido de rádio para essas coisas tudo maluquete que a gente gosta, mas não pega só a parte de extraterrestre, pega toda uma parte da espiritualidade, também é bem variado, mas é um programa com uma audiência muito grande, então tem muita gente que se torna conhecida porque falou primeiro aí nesse programa Coast to Coast. Tem um canal no YouTube sobre que é do Coast to Coast AM, mas eles têm um app também que você pode, que é pago e dá para você ouvir todas as entrevistas, tal, mas lembrando, tudo nos inglês, né, gente? Então, veja bem, tá? Mas vamos lá. Aí o Antônio foi procurar para a gente, mas que gigante de Kandahar é esse? O que está acontecendo, tá? No final das contas, gente, ele encontrou um vídeo que ele conseguiu fazer a tradução da transcrição de um vídeo do afegão para o português. Aí ele falou assim, eu acho que estava ainda, o vídeo estava lá, porque estava em afegão, porque se tivesse em outra língua, talvez não tivesse. Qual que é a história do tal do gigante de Kandahar? Tá? A história contada é a seguinte, do ano de 2002, então, no Afeganistão, lembra que, na época, as Forças Armadas norte-americanas estavam presentes lá. Um grupo do Exército dos Estados Unidos estava patrulhando as colinas de uma região chamada Kandahar. No entanto, todo esse grupo de soldados desapareceu misteriosamente sem fazer qualquer contato. E aí, uma nova equipe de soldados foi mandada para buscar e resgatar os soldados que tinham desaparecido. E essa nova equipe, então, decidiu cruzar o terreno bem difícil das colinas de Kandahar para evitar a detecção, porque como todo mundo sumiu, a hipótese deles é assim, talvez tenha dado ruim, né? Então eles escolheram um outro caminho para chegar lá sem ser notados. E então, quando eles chegam no local exato que estava sendo rastreado pelo GPS dos soldados que tinham desaparecido, eles descobrem que tinham alguns equipamentos quebrados, que tinha pedaço de carne humana rasgada, alguns ossos e umas marcas no chão, de coisa sendo arrastada no chão. Que lindo, né, de cenário para se encontrar, tá? E aí eles foram, então, observando essas marcas de algo que estava sendo arrastado no chão e descobriram que essas marcas levavam para a entrada de uma caverna enorme. E aí eles falaram assim, acho que é algum animal selvagem, então, que talvez tenha atacado os soldados e comido os soldados. Tá? Então, o que eles fazem? Eles armaram uma emboscada e ficaram esperando pelo animal devorador, né, de homens, sair da caverna. Só que depois que eles ficaram um tempão esperando,
eles perceberam algum movimento na caverna. Só que o que eles viram depois, eles não estavam preparados para o que eles viram, tá? Porque o que eles relatam é que eles viram um homem gigante de 12 pés de altura, que dá mais ou menos 3 metros e 66 centímetros de altura, tá? O que eles descrevem assim, que tinha, na verdade era de 12 a 15 pés, então era assim, tipo, o dobro ou 3 vezes a altura de uma pessoa normal, com uma longa barba ruiva despenteada. Então esse gigante aparece perto da entrada da caverna, e ele está segurando uma estaca bem longa de madeira nas mãos. E aí eles se lembram das histórias dos habitantes locais que diziam que uma tribo gigante, devoradora de homens, vivia nas cavernas de Kandahar. Abre parênteses, tá? Essa história de gigantes devoradores de homens existe em vários locais do planeta. E é por isso que existem relatos antigos de pessoas caçando esses gigantes, porque se você não caçasse os gigantes, eles saíam comendo as pessoas, tá? Tem isso na América do Norte, por exemplo, vocês vão encontrar em outros lugares essas histórias. Mas aí guarda na caixinha também a história assim: oi, gigante desse tamanho, ruivo, barbudo, 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, e alguns deles tinham arcada dentária com 2 fileiras de dentes. Onde foi mesmo que eu vi essa história? Ah, os Nefilim eram descritos assim. A Bífia que está aqui falando de Gilgamesh. Gilgamesh, quando pegaram aquela imagem da tumba do Gilgamesh, também é para esses lados, mas Gilgamesh acho que já... Nefilim também é híbrido, né? Isso, é nessa linha, tá, minha gente? Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Então o cara lá estava, o gigante, tá, saindo da caverna. Só que o gigante percebeu que os soldados estavam próximos. E aí ele, de cara, pega a estaca dele e pá, já de cara já mata um dos soldados, tá? Pronto, já tá, né? Já matou de cara, né? E aí vira zorra total. Você imagina os soldados lá assim, meu Deus, chocados ainda porque encontraram algo absolutamente desesperado e que ainda por cima matou um deles, ou seja, deu ruim total. E aí o que eles fazem? Eles começam a atirar no gigante e eles se espantam, porque eles falam que, apesar do gigante ser enorme, ele era muito ágil. E aí os soldados entram em pânico e começam a atirar no gigante, só que parecia que as balas não estavam intimidando o gigante, não sei, se não estava, parecia que estava machucando, ou não sei o que lá, e o gigante continuava. Vocês já imaginaram o desespero, gente? O gigante, você está atirando lá, você está com a metralhadora, e o gigante continua vindo na sua direção, você fala, morre, desgraçado, morre, desgraçado. Até que alguém se liga, um dos soldados começa a gritar assim, atira na cabeça, atira na cabeça, e todos eles miram na cabeça do gigante, todo mundo começa a atirar na cabeça do gigante, e aí, de repente, o gigante para e puf, cai no chão, morto, ainda bem. Aí a hora que o gigante, eles vão checar lá, o gigante morreu mesmo, tá? Aí eles vão chegando lá e falam assim, que é isso, minha gente? Tá? E descobrem assim, isso aí não é humano não, né? E aí eles então descrevem como sendo um ser híbrido incomum, com 2 conjuntos de dentes e os tais 6 dedos nas mãos e nos pés, que era uma das marcas do Golias, se eu não me engano, os gigantes da Bíblia. Uma das formas de você identificar, além, obviamente, da estatura descomunal, era o fato de que tinham 6 dedos nas mãos e nos pés. E aí, o que acontece? O corpo desse gigante foi levado por helicóptero e enviado para uma base desconhecida nos Estados Unidos, né? E aí, os soldados que estiveram presentes, então, receberam o roteiro para evitar que essa informação vazasse na mídia. Mas você tem alguma dúvida que a história era quente demais para eles saírem falando? Porque não parece coisa de ET, que aí seguiria por outro caminho, tá? Era aquele troço bizarro. Sim, virou lenda urbana entre os soldados, que aí foi um contando para o outro, contando para o outro, contando para o outro, contando para o outro, virou assunto quente entre os soldados que estavam alocados lá no Afeganistão. E, no final, um soldado envolvido no tiroteio do gigante vazou essa informação para um cara, um cineasta que gosta desse tipo de coisa. Deixa eu trazer aqui o site do cara, que chama L.A. Marzulli. É esse fulaninho aqui, tá? Aqui, ó. É esse cara aqui, tá? Que aí faz um documentário sobre isso, tal, e dá para você
tá em alguma plataforma. No YouTube, ele saiu do ar. Se você for olhar aqui mais para baixo, você vai ver que daqui, ó, vídeo não disponível. Um clássico, né? Mas ele colocou algumas imagens em documentários que ele faz, tal. E aí, então, a história da vez é que, assim, além do troço ser emocionantérrimo, tá? O que aconteceu foi que, gente, o Timothy Alberino, para quem não lembra, é o cara que foi parar lá no Peru para checar se os troços que estavam bizarros lá no Peru se eram verdade. E ele confirmou que aquilo estava acontecendo. Tá? Então, da última vez que eu falei do Alberino, a gente estava falando da expedição dele para o Peru. E aqui o que ele está dizendo é que ele entrevistou o piloto que levou o corpo do gigante para os Estados Unidos, minha gente. Tá? Então, assim, não é mentira. Esse troço aí é verdade verdadeira. Tá? Ou seja, vocês já pararam para pensar que talvez parte do contato nesse processo mais lento que a gente está comece com essa história de falar assim, então, umas coisas estranhas existe aí que não é humano que nem a gente, tá? E talvez uma das formas pode ser começar a falar desses gigantes, talvez porque seja algo menos ameaçador do que falar de greys alienígenas, né? Então, essa história emocionante do gigante de Kandahar.